Boa noite, meu nome é Lucas Mendes, eu sou aluno do curso de Direito da FTC e esse vídeo é um requisito da disciplina ética profissional, né? Apresentada pelo professor Daniel Rosário e trata-se de um seminário. Bom, nesse seminário individual eu vou falar sobre a ética aplicada à profissão do advogado, né? E como ela se relaciona com o cliente. Trata-se, na verdade, de um seminário sobre um artigo, né, propriamente dito, que trata desse tema, um artigo de autoria de Fernanda Cristina Rodrigues Gama, Mariana Ferreira Mendonça e Severina Alves de Almeida. Bom, o tema desse artigo é aquilo que eu já mencionei, a ética aplicada à profissão do advogado e como isso se relaciona com o cliente propriamente dito, né, o cliente do advogado. As autoras do artigo iniciam o trabalho delas falando sobre o conceito de ética propriamente dito, né, que é uma coisa que vem da Grécia Antiga, se tratavam de correntes filosóficas. Platão tinha uma visão sobre a ética, a autora fala um pouco sobre essa visão platonista da ética, né? Platão desvencilha um pouco esse conceito de ética do ser humano, ele tem uma visão platônica da ética, sem ser redundante, né? Propriamente dizer, ele tem uma visão platônica da ética que é um pouco diferente da visão do seu discípulo Aristóteles, que acreditava que esse conceito metafísico, digamos assim, era impossível de existir. Platão acreditava que todos esses conceitos eles jamais poderiam ser desvencilhados do concreto. Ou seja, esses conceitos só teriam alguma validade se estivessem atrelados à vivência do ser humano propriamente dito. Depois dessa fase grega, as autoras falam um pouco sobre a ética cristã, né, que era um modelo teocêntrico de ética. Aquilo estava atrelado ao conceito de Deus, como a divindade propriamente dita enxergaria o ser humano, né, como todos iguais, todos seriam iguais perante Deus. Então a ética cristã seguia esse modelo teocêntrico, que falava que apesar de sermos diferentes, né, alguns a gente sabe que essa ética cristã teve influência enorme na construção do modelo de vida da Idade Média. E na Idade Média a gente sabe que a gente tinha um sistema de castas, né? Por assim dizer, um estamento assim bem definido. A gente tinha os senhores feudais, tinha os trabalhadores do campo, e a gente tinha também os servos e os escravos. Então a ética da Idade Média ela dizia que, apesar dessas pessoas ocuparem classes sociais diferentes, perante Deus todos seriam iguais. Logo depois desse momento, as autoras falam sobre a profissão do advogado propriamente dita e como essa profissão deveria se relacionar com a ética. Os advogados, né, nós sabemos que o advogado tem o seu próprio código de ética, né? A gente tem o Estatuto da OAB que fala sobre isso. O advogado ele tem uma série de parâmetros que ele deve seguir. E logo depois de falar sobre isso, sobre essa questão do código de ética do advogado, do Estatuto da OAB e etc., as autoras falam sobre como esse código de ética deve regir a profissão do advogado no seu relacionamento, né? Na sua maneira de lidar com o cliente propriamente dito. As autoras afirmam que a profissão do advogado deve ser deve seguir um modelo antropocêntrico, digamos assim, de ser. O advogado ele não deve colocar no centro da sua profissão questões como o dinheiro, por exemplo, um culto ao dinheiro ou ao enriquecimento. A profissão do advogado ela deve ser pautada, na verdade, no lidar com o humano, com o ser humano, com a resolução dos problemas daquele indivíduo, e um possível enriquecimento, digamos assim, seria, na verdade, apenas uma consequência do agir do advogado e não a sua função principal, né? O advogado, a gente sabe que o Código da OAB ele veta a questão de captação
de clientes, de essa questão de colocar o enriquecimento acima do exercício da profissão. Então, basicamente é isso aí, né? Fazendo um resumo do que se tratou o trabalho, é basicamente isso aí. O tema, como dito, é a relação do advogado com o cliente e como a ética se encaixa nisso aí. A tese das autoras é essa, de que essa relação deve ser regida pela ética, né? Pelo bem fazer, digamos assim, profissional, pelo intuito de dar resolução dos problemas do ser humano, né? Ao invés de ser pautada exclusivamente no interesse financeiro. E os argumentos que sustentam essa tese são aqueles que eu já mencionei. As autoras, elas trazem essa questão da ética ao longo do tempo, elas pegam e colocam como esses diversos momentos influenciaram na construção da ética atual, e em seguida coloca como essa ética está relacionada com a profissão do advogado propriamente dita. Então, basicamente é isso aí. Para resumir, o artigo trata basicamente sobre essas questões. Então, finalizo aqui, agradeço ao professor e quem mais possivelmente possa estar assistindo, né, pela oportunidade. E é isso aí. Obrigado, professor Daniel. Forte abraço.